Tajeres Lanterna. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional. Beleza? Então já vamos lá. Tivemos alguns jogos nessa segunda-feira. Eu vou passar pelos maiores destaques aqui. Beleza? Então já bora começar no Campeonato Argentino, onde o Atlético Tucumã venceu do Estudiantes Rio Quarto por 1-0. O Independiente superou o Lanús fora de casa, grande vitória. Teve 2 gols do Lautaro Milan, inclusive. O Lanús em uma fase bem conturbada, né? Lá na nona colocação, parte de baixo do Campeonato Argentino. O Independiente também, nesse primeiro jogo depois da demissão do Gustavo Quinteiros, duas equipes bem tradicionais, mas que não vivem lá a grande fase, né? Enfim, o Independiente se deu melhor. O Vélez, jogando em casa, ficou apenas no empate contra o Defensa e Justiça. Vale destacar, teve gol do Manuel Lanzini, aquele mesmo ex-River Plate, ex-Fluminense, ex-West Ham, jogou muito tempo no West Ham, né? Ficou no empate. E o Tajeres, que é o grande tópico desse vídeo, né, que eu coloquei aí na capa, foi derrotado pelo Ginásio Mendoza, cara, teve 2 gols do Agustin Modica, depois 2 expulsões, uma para cada lado. O Ginásio Mendoza ainda perdeu um pênalti com Lancione, poderia ter chegado a abrir 4-0 e depois o Santiago Fernandes descontou pro Tajeres. Tajeres comandado pelo Sampaoli. Se a gente vê esse time do Tajeres, tem jogadores conhecidos. Então, ó, De Pietri, ex-jogador do Fortaleza. Rick, ex-jogador do Ceará. Cristaldo, ex-jogador do Grêmio. Então a gente vê aqui jogadores conhecidos. O técnico, Jorge Sampaoli, aquele mesmo do Santos, do Flamengo, do Galo, tá nesse time também. E o Tajeres simplesmente não funciona. O Ronaldo Martinez era a grande esperança de gols desse time. Do nada virou reserva, né? Então é muito conturbada essa fase do Tajeres. E se a gente vai ver aqui a tabela do Campeonato Argentino, eu vou até abrir aqui para a gente ver ela por completa. O Ginásio Mendoza vem surpreendendo. Veio muito bem da segunda divisão argentina, né? Então é um time que está na quarta colocação deste grupo A. Já tem 3 vitórias em 5 jogos, impressionante. Dentro de casa o ginásio é muito forte. O Instituto, inclusive, está liderando o grupo A do Campeonato Argentino nessa clausura. Impressionante, né? Ninguém dá nada pro Instituto, nem vai percebendo e vai vencendo. 2-1 na Platense, aí 1-0 no Lanús, aí 1-0 no Ginásio Mendoza, 1-0 no Central Córdoba. De 1-0 em 1-0, o Instituto é o líder do Campeonato Argentino, né? E aí a gente vai lá embaixo, o Tajeres do São Paulo é o lanterna, cara. É. Curioso, né? Curioso. E no grupo B, o River Plate é o vice-lanterna. Depois de vencer o Argentino Júnior, conquistou a sua primeira vitória. Só tá à frente do Aldosivi. E logo aqui na frente, logo aqui do lado, tem o Racing do Voivoda também, né? Então, times muito tradicionais como é o River, como é o Racing, como é o Tajeres do São Paulo, o próprio Boca Juniors, e estão muito mal nesse início do clausura, né, cara? E é assim, a gente tem um Instituto na liderança, o Ginásio Mendoza é o quarto colocado. No grupo B, o Argentino Júnior é o líder. O Belgrano, de novo, tá aqui no topo. O Belgrano foi o campeão do Apertura. E de novo tá aqui no topo. O Sarmiento é uma grande surpresa na quarta colocação. Barraca Central em quinto. Ginásio La Plata em sexto. O Tigre vive um momento muito legal também. Então, equipes que são grandes surpresas no Campeonato Argentino e equipes muito tradicionais estão se dando mal, né? No Chile, mas lógico, tem muito campeonato pela frente ainda. No Chile, o Palestino meteu 5-1 no Archipato. Na Colômbia, os jogos foram adiados. Na Dinamarca, o Brondby meteu 3-2 no Sanderdisk, né? O Brondby era o time do Daniel Waz, não era? Eu acho que ele já aposentou. Deixa eu ver aqui, ó. Daniel Waz, ex-jogador do Celta de Vigo. Ele joga no Brondby aqui, ó, que nem eu disse, né? Exatamente. Chegou a jogar no Atlético de Madrid, né? Aqui, ó, Daniel Waz. Jogador já muito rodado. É desse time do Brondby. Enfim. No Campeonato do Equador, o Macará ficou no 1-1 com a Universidade Católica, confronto direto no topo da tabela. O Macará que irá enfrentar daqui a alguns dias o Santos no jogo de volta da Sul-Americana. Jogou na segunda e deve jogar acho que na quinta, né? Contra o Santos. Deixa eu até ver aqui, ó. Macará FC. Acho que deve ser na quinta. Exatamente. Quinta, 7 horas. Então, a gente reclama do calendário do futebol brasileiro, mas o calendário do futebol equatoriano tá sendo ainda mais punitivo pro Macará, né? Os caras vão ter 2 dias aí para descansar e já vai jogar contra o Santos, um jogo tão importante, tão tenso. Macará, que é o segundo colocado, só atrás do Del Valle, tá numa fase incrível, tá? Eu não duvido o Macará eliminar o Santos. E a Católica lá no topo também, na quarta colocação.
Na Espanha, La Coruña e Elche ficaram no empate. Vale destacar o gol do Aubameyang. Quem não viu, depois vai ver o gol do Aubameyang, muito bonito, tá? Já faz o primeiro gol oficial dele com a camisa do La Coruña. Iniciou muito bem o Aubameyang, um time tão tradicional e que finalmente regressou à elite espanhola. O Gijón ficou no empate com o Sabadell e o Almeria atropelou a Eldense 3-0. O Léo Batistão, ex-jogador do Santos, perdeu o pênalti, inclusive. Na segunda divisão inglesa, Championship, né? Cardiff e Wrexham ficaram no empate. Teve gol do Kiefer Moore, centroavante muito experiente. No México, o Tijuana venceu do Cruz Azul. Já tinha comentado aqui no canal. Gilberto Mora fez gol e deu assistência, né? Tinha comentado no vídeo de ontem. E o León surpreendeu e venceu do Necaxa por 2-1. Baita vitória fora de casa. Me surpreendeu, sendo bem sincero. O Benfica. Talvez o Benfica tenha sido o maior destaque do dia. Aliás, com certeza foi o maior destaque do dia. 7-0 para cima do Casa Pia, um atropelo. O Prestiani faz o primeiro, o Rafa Silva faz com assistência do Pavlidis. E aí o segundo tempo é um show do Pavlidis. Hat-trick dele, um gol mais bonito que o outro, mostrando muito repertório próximo da área. Tem um gol contra do Ofori e o John Duran no finzinho. Nem no finzinho, né? Na metade do segundo tempo mesmo. Já faz o 7º gol. Fiquei muito surpreso com esse resultado, porque o Benfica na estreia empatou em casa com a Academia de Viseu, cara. Então, jogando fora de casa contra o Casa Pia, na teoria era um contexto mais difícil até do que aquele jogo contra a Academia de Viseu. Então, eu confesso que eu fiquei surpreso com esse resultado do Benfica, tá? Sendo bem honesto. Benfica agora comandado pelo Marco Silva, né? Ex-técnico do Fulham. E agora comanda esse time do Benfica. Ainda veio do banco de reservas o Richard Rios, o próprio John Duran, o Sheldrup e o Luque Bacchio. Neste novo time do Benfica. Enfim, eu fiquei surpreso com esse resultado. O Hakan meteu 1-0 no Halmstad. E lá na Turquia, para fechar, um jogaço. O Samsunspor e Göztepe ficaram no 3-3. Beleza? E no geral foram esses os jogos. Vamos ver as notícias e aí depois a gente vê os jogos que vamos ter nessa terça-feira. Então a Lazio tem interesse no Icardi. Porra, seria uma grande opção. Tanto para o Icardi voltar ao futebol italiano, já que ele tá deixando o Galatasaray, até porque já tem o Osimhen, não faz sentido permanecer lá. E a Lazio precisa de centroavantes, né? O centroavante da Lazio é quem é o Diar, que era da Salernitana, e não é o suficiente para um time como a Lazio, né? Tem o Pedro Rodrigues, mas que joga muito mais pelas pontas também. Então, o Icardi seria uma ótima para a Lazio. O Abba, da Arábia Saudita, anunciou o Batshuayi, aquele mesmo que na Copa de 2018 pela Bélgica chutou a bola na trave e voltou na cara dele. Ele mesmo. O Porto autorizou o Rodrigo Moura a viajar para a Itália para realizar os exames e fechar com a Roma. 25 milhões de euros por uma cláusula de venda de 50%, cláusula específica de compra para adquirir 100% dos direitos do jogador. A real é que o Rodrigo Moura surgiu com uma grande expectativa, tanto é que comparavam muito ele com o Estevão, quando ambos surgiram, ainda mais depois de se enfrentarem na Copa do Mundo de Clubes. Mas a real é que o Estevão correspondeu ao que se esperava e continuou constante em evolução. E o Rodrigo Moura hoje é reserva do Porto, vários jogos nem entra. Então o Porto está vendendo um jogador muito jovem, muito promissor, mas que já vem há algum tempo sem conseguir mostrar o que ele já mostrou em algum momento. Então não é aquele mesmo Rodrigo Moura de 1 ano e meio atrás, por exemplo. Então eu não acho loucura como está escrito aqui, por exemplo, essa venda do Rodrigo Moura, porque ele não estava jogando bem. O Porto não está vendendo um jogador no auge. Está vendendo um jogador que ainda é muito promissor, ainda é muito jovem, mas que vinha discreto. E vendendo 50% por 25 milhões de euros, eu acho uma boa venda. Daqui a pouco ele se destaca na Roma, faz uma baita temporada e a Roma vende por 80 milhões de euros. Desses 80, 40 iriam para o Porto. Então, eu acho que financeiramente é um bom negócio para o Porto, tá? Pode perder um grande potencial que daqui a 1 ou 2 anos viesse a render bastante. Mas financeiramente eu acho um bom negócio para o Porto. O Ipswich Town anunciou o Inciso, baita reforço também, excelente jogador ex-Strasbourg e destaque da seleção paraguaia. O Milan chegou a um acordo para contratar o Diego Moreira do Strasbourg, 50 milhões de euros mais bônus para uma cláusula de venda futura, então o Strasbourg já perde de uma vez só Diego Moreira e Inciso, né? Vai ter que se repaginar para essa nova temporada. Diego Moreira da seleção belga, né? Enfim. Acho um bom reforço para o Milan, né?
busca negociar ali o Rafael Leão e já tá com o Diego Moreira ali para fazer aquela ponta esquerda. O Rafael Leão que não tá mais rendendo o que rendeu anos atrás. O Borussia Dortmund chegou a um acordo para a contratação de Yannis Antetokounmpo? Não. Yannis Constantelias. Valor da transferência de 32 milhões de euros, incluindo bônus. Contrato até 2030. PAOK fica com 15% em caso de venda futura. Minha sincera opinião é a seguinte. Nunca ouvi falar desse cara. Não sei se é bom. Mas os olheiros do Borussia normalmente são bons, né? Então vamos ver se vai dar certo ou não. Mas eu nunca ouvi falar. E para fechar, Juventus e Tottenham chegaram a um acordo para o goleiro Vicário. Proposta de empréstimo com opção de compra. Quem vai ser o goleiro do Tottenham agora? Vai ser o Kinski? Vai ser o titular mesmo? Na reta final da temporada passada, o Kinski jogou em alguns jogos. O Dibu Martinez foi deixado para trás mais uma vez. Cara, se fosse o Dibu Martinez, se fosse o Manchester United, contrataria o Dibu Martinez. Tá? Eu acho que o Dibu seria o cara perfeito pro United. Tá? O United seria o time perfeito pro Dibu e o Dibu seria o cara perfeito pro United. Um time midiático, um time forte, um time que tem carência de goleiro. O goleiro do United é ou o Baidir, que eu não confio, ou o Sam Lammens, que a gente viu na Copa, que não dá para confiar também no gol da Bélgica. No único jogo que ele jogou, ele entregou a classificação contra a Espanha. Então, o Dibu Martinez seria um outro nível de goleiro para o Manchester United. Seria titular fácil. Ou no Chelsea, também seria muito melhor que o Robert Sanchez. Então, sinceramente, sendo Chelsea ou United, o Dibu Martinez é titular fácil em ambas as equipes. Então, eu se fosse o Dibu permaneceria na Premier League e iria para o United. Só que, lógico, depende de uma procura do United também, né? Dibu Martinez e United para mim seria o encaixe perfeito, tá? Muito brasileiro não deve gostar do Dibu Martinez, mas eu gosto bastante. Ah, mas ele é argentino. Porra, se ele fosse brasileiro eu ia amar ele. Pena que é argentino, mas é um estilo muito bacana que ele traz pro futebol. Eu gosto do Dibu Martins. Infelizmente ele é argentino, faz parte da vida. É. Mas adoraria que ele fosse brasileiro, por exemplo, um baita goleiro, né? Enfim, e no geral a gente passa assim por todas as notícias. Vamos só ver os jogos que a gente vai ter nessa terça-feira. Então, ó, jogos dessa terça-feira do futebol internacional. Deixa eu recarregar a página porque não tá indo. Mas a gente tem Libertadores, por exemplo. Então, ó, jogos de hoje, dessa terça-feira. Vamos ter os seguintes jogos. Vou fechar aqui a propaganda primeiro, né? Universidade Católica e Estudiantes, jogo de ida foi 1-1. O Zampedri fez o golzinho de empate da Católica, jogão esse aqui. Tolima Del Valle ainda é o jogo de ida, né? Tinha sido adiado na semana passada. Vamos ver se de fato vai ter esse jogo de ida. O Del Valle é bem favorito, mas como essa ida é na Colômbia, eu acho que pode ficar um empatezinho, talvez até o Tolima ganhe. Mas o Del Valle é muito favorito. É uma fase incrível. Não duvido o Del Valle já ganhar esse jogo de ida, inclusive. Não duvido nada nesse jogo. Só que no confronto como um todo, o Del Valle é bem favorito. Na Sul-Americana, Boca e Recoleta, onde o Boca já encaminhou a classificação. São Paulo e Bolívar, eu já comentei no 21 Futebol Clube, tá? Assim como do Fluminense e Rivadavia. Futebol brasileiro eu comento no 21 Futebol Clube, tá? Então, jogos de Série B eu comentei lá, por exemplo, também. Copa da Colômbia, os jogos foram adiados. Fase pré-Champions, isso daqui é uma beleza, cara. Fenerbahçe e Lyon, que jogaço logo de cara nesse início de temporada, jogo já de mata-mata. Lá na Turquia vai estar lotado, clima tenso. Pô, esse daqui é um jogão, tá? E o Talisca tá fazendo gol todo jogo. Porra, tende a ser um jogaço, com clima de Libertadores, inclusive. Porque os jogos na Turquia geralmente é assim. Então, esse é um jogaço, cara. Fenerbahçe e Lyon é um jogaço. Também vai ter Levski Sofia e AEK Atenas. A AEK Atenas que tem o Luka Jovic, tem o Barnabas Varga, tem jogadores interessantes. O Dinamo de Zagreb joga em casa contra o Viking. Então, na Croácia, jogo para fazer 2, 3 gols de margem e encaminhar a classificação. No México temos Pachuca e Puebla, já tivemos, aliás, né? O Puebla venceu por 3-2, teve até 2 gols do Rondon. Mas o Puebla venceu esse jogo, cara. Baita vitória, surpreendente, fora de casa. E eu não esperava. Esse Kevin Velasco é um volante que chegou a jogar no Grêmio, cara. Se eu não me engano, tinha um Velasco que chegou a jogar no Grêmio, cara, colombiano. Será que não é ele, cara?
Só que aqui fala que ele é atacante, velho. Vamos ver aqui se tem no Transfer Market. Eu acho que não tem. Vamos ver aqui. Deportivo Cali, Cúcuta, Atlético Cali, eu acho que não, cara. Ele só teve um empréstimo pro Atlético Paranaense mesmo. Não é o que eu tô pensando, então. Porque eu lembro que alguns anos atrás tinha um Velasco volante colombiano da base do Grêmio. Deve ser outro jogador. Enfim, esse daqui passou pelo Atlético Paranaense. Enfim, fez gol aí pro Puebla vencer o Pumas. E pra fechar também tem o Benjamin Aceval contra o Nacional, time muito paraguai, né? Muito paraguai. Muito tradicional do Paraguai. Mas o melhor jogo é sem dúvidas Fenerbahçe e Lyon, olhando pro futebol internacional. Né? Rivadavia e Fluminense é um jogão também. Mas aí é olhando para time brasileiro. Enfim, no geral a gente fecha assim um resumo do futebol internacional. Beleza? Foi esse o vídeo. Valeu e falou!